Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 123 de Língua Portuguesa para o sexto ano. E na aula de hoje nós vamos estudar um gênero textual que é o regulamento. E como objetivos propostos nós temos conhecer esse tipo de texto, compreender a função do gênero textual, para que é que ele serve, e reconhecer as características de um texto regulamento. Peço que vocês peguem o material, o caderno de vocês, abram na matéria de português, deixa a caneta ou lápis do ladinho para vocês irem anotando, beleza? Então vamos contextualizar e refletir um pouquinho sobre esse tipo de texto. Pergunto para vocês, vocês já participaram de algum evento, de algum concurso no qual tinha regulamento? Já? E para que serve um regulamento, então? Vocês já leram algum regulamento? Para que existe o regulamento? Qual a importância dele? Então, sobre tudo isso, nós vamos conversar hoje, tá? Então, o que é um texto que é um regulamento? É aquele texto que apresenta regras, um conjunto de normas, com o objetivo de estabelecer o modo com que algo vai funcionar. Pode ser um grupo, pode ser uma atividade, pode ser um evento, Quando eu perguntei assim para vocês, vocês já participaram de alguma atividade na qual continha um regulamento? Eu acredito que todos vocês já participaram. Talvez vocês não se ativeram a isso. Por exemplo, quando vocês vão participar de um campeonato esportivo, vão participar dos joguinhos escolares, vão jogar futsal, vão jogar vôlei, vão participar lá das provas olímpicas, de repente municipais, competindo com outras escolas, existe um regulamento. O texto que diz quem é que pode participar, qual é o período de inscrição, quais são as regras, o que classifica, o que desclassifica, Isso é um texto de regulamento. E o regulamento está muito presente no nosso dia a dia, O regulamento, de repente, para você aproveitar uma promoção numa loja, Qual é o regulamento que te dá direito ao desconto? Tem data para começar, tem data para terminar, você tem que comprar dentro daquela data. Às vezes tem regras específicas, compra um, leva outro, existe um regulamento. Tem regulamento para vocês frequentarem determinados lugares. De repente vocês vão lá num parque aquático, tem um regulamento, quem pode entrar, como é que tem que se comportar lá dentro, o que é que pode fazer, o que é que não pode. Tem um regulamento da escola na qual vocês estudam, Então isso é um texto de regulamento. São um texto que apresenta um conjunto de regras, de normas, as quais a gente precisa seguir, para frequentar determinado lugar, determinado evento. E aqui eu trouxe alguns textos de regulamento que talvez vocês nem tenham se tocado, ou quem sabe já, que são regulamentos. Por exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, esse livrão grosso aqui, bem grandão, Ele representa as regras, as normas para o bom funcionamento do trânsito. O que é que pode e não pode no trânsito? Qual é a punição, O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também é um texto de regulamento, A nossa Constituição do Brasil, A Constituição Federal, é um conjunto de leis, de regras que determinam aos cidadãos os direitos, os deveres, o que pode, o que não pode. Então, além dos textos de regulamento do nosso dia a dia, aqueles que eu citei para vocês, O regulamento de uma promoção, o regulamento de uma escola, o regulamento para frequentar um lugar, o regulamento de uma promoção, Existem as leis, que são mais sérias, que também são textos de regulamento, tá? E os tipos de regulamento? Nós temos o regulamento geral, que no modo geral vai ditar as regras da vida em sociedade, como por exemplo a nossa Constituição, e nós temos os regulamentos parciais, que eles vão determinar regras específicas para um determinado lugar, por exemplo, regras específicas para a tua escola, para aquele parque aquático, para participar daquele concurso. Não é para todo mundo, só para quem está naquele lugar ou para quem vai participar daquele evento. Então, é um regulamento parcial. Ele não regula a vida de todo mundo, entenderam?
como é o caso da Constituição, né? Para todos que são brasileiros. Exemplos de regulamentos gerais, como eu já citei, né? A Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa famosa Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é para todo mundo, não é só para um grupo específico, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eu deixei a fotinha aqui, né, de uma das capas, o Código Nacional de Trânsito, que a prof já citou. Então, são regulamentos gerais, né? Todo mundo que está no trânsito, por exemplo, precisa observar as regras que estão aqui nesse código. Não é para um grupo específico, não é só para São Bento, só para Curitiba, só para Brasília, por exemplo, né? Para todo mundo que está no Brasil em trânsito. Exemplos de regulamentos parciais, né? As constituições estaduais, você tem também a Constituição Estadual do Estado, né? Outro exemplo é o contrato de trabalho, o contrato de aluguel, de prestação de serviços. Por exemplo, você vai assinar uma internet na tua casa, existe um regulamento que você precisa aceitar, né? Você vai alugar uma casa, existe um regulamento, um contrato, ok? E os regimentos escolares, né? Bem do nosso dia a dia. Cada escola, sim, tem o seu regimento, que é que pode, não pode, tem que vir de uniforme, não tem, que pode chegar atrasado, não pode, como é que tem que justificar a falta. Então, isso é um texto de regulamento. Ele apresenta as regras, as normas para você participar de algo ou frequentar um lugar. E as características do regulamento quais são? Primeira coisa, gente, quando se cria um regulamento, não é uma pessoa sozinha que faz um regulamento. De repente, eu vou criar o regulamento para a minha escola. Eu sento lá e escrevo o regulamento sozinha, as regras. Não é assim que funciona, tá? Então, para se criar um regulamento, um regimento, precisa-se haver uma discussão em grupo, né? Não é uma pessoa sozinha que vai criar um regulamento. Tem que se haver essa discussão em grupo e precisa-se ter um consenso prévio. O que é um consenso? As pessoas precisam concordar com aquelas regras. Não é um sozinho que decide, como eu falei para vocês, tá? Outra coisa, o regulamento ele precisa ter as normas elaboradas com clareza e com objetividade. Porque a pessoa que vai fazer a leitura desse regulamento precisa compreender o que é que ela pode e o que é que ela não pode fazer. Não adianta eu escrever um regulamento que a pessoa vai ler e vai dizer, eu não sabia, eu não entendi o regulamento, né? Precisa ser claro, objetivo. Outra coisa, o regulamento ele é subdividido em títulos e subtítulos, né? Por que essa divisão? Para que você consiga localizar as informações com mais rapidez e eficiência, né? Por exemplo, eu vou pegar um concurso de redação na base da língua portuguesa. Eu quero saber quem vai participar. Eu tenho um título, né? Quem pode participar? Até quando tem que entregar? Quais são os critérios avaliativos? Então, por isso está dividido em títulos e subtítulos, para facilitar a consulta dessas informações. Outra coisa, a linguagem utilizada é a linguagem formal. Então, a escrita precisa obedecer às regras gramaticais da língua portuguesa, não pode ficar contendo gírias, né? Tem que ser a formal, a linguagem formal que vai predominar nesse tipo de texto. Geralmente apresenta orações declarativas. O que é isso? Que declaram, que falam algo, o que pode fazer, o que é que não pode fazer, né? Os títulos e subtítulos, as normas, são organizados por números ordinais ou cardinais, 1, 2, 3, ou primeiro, segundo, terceiro, já vou mostrar para vocês. Usa-se a terceira pessoa do singular, né? Você não vai fazer em primeira pessoa eu, né? Em terceira. E o tempo verbal geralmente é o futuro, porque quando eu vou criar um regulamento é de algo que ainda vai acontecer, tá? E agora eu vou trazer um pedacinho para vocês de um texto de regulamento, que é um regulamento para participação do Prêmio Jabuti. Depois eu já vou explicar para vocês o que é esse prêmio, mesmo porque está no próprio regulamento, tá? Então aqui, gente, tá o trechinho do regulamento, eu tirei do próprio site, eu vou deixar ele depois para vocês, www.jabuti.com.br, tá lá todos os regulamentos, né?
Então, o que é o Prêmio Jabuti? Aqui eu peguei o regulamento desse ano. Então, é um prêmio criado em 1958 e outorgado, ó a linguagem formal, o que é outorgado? Regulamentado, né? Pela Câmara Brasileira do Livro, que é a CBL. Então, qual é o objetivo do prêmio? É premiar, né, os escritores, reconhecendo a eles a confiabilidade, né, a objetividade, a importância da publicação. Tá? Então, ele é organizado pela CBL, né, a Organização Brasileira do Livro, e aqui vocês já podem observar a divisão dos títulos e subtítulos e as numerações que eu mostrei para vocês, né, ó. Primeiro, das obras concorrentes. Então, eu quero saber se eu posso ou não participar. Eu tenho um livro publicado, posso participar do Prêmio Jabuti? Vamos ver o que diz o regulamento. E a numeração, ó, número 1, daí segue 2, 3, o texto é bem extenso, geralmente os regulamentos têm várias páginas, né? Então, a prof trouxe um pedacinho, mas como eu falei para vocês, se vocês querem conhecer na íntegra o regulamento, eu deixei o site já na sequência da aula, tá? Então, o que diz o número 1, a primeira regra, que ele vai ser outorgado a obras publicadas em língua portuguesa no Brasil. Então, qual a primeira regra para eu participar do Prêmio Jabuti? Eu tenho que ter um livro publicado em português, não pode ser em outra língua, e ser publicado no Brasil. Estão vendo as regras, né? Ele tem que ser publicado entre 1º de janeiro a 31 de janeiro de 2020. Então, se eu publiquei antes ou depois dessa data, eu já não posso mais participar. A impressão pode ser feita fora do país, mas a publicação tem que ser brasileira. Então, vocês entenderam o que é um regulamento? Diz o que é que pode e não pode fazer. A norma padrão, a norma culta, como palavrinhas, por exemplo, outorgado, né? É norma padrão da língua portuguesa, norma formal, as numerações dos títulos, subtítulos, tá? E aqui eu deixei para vocês, né, as características, como eu falei para vocês, mostrando a função, né, a organização, como é que funciona o texto, tá? Então, vejam que esse regulamento, que eu trouxe para vocês o trechinho, ele regulamenta o quê? Quem pode participar, quais são as regras para se participar do Prêmio Jabuti lá de 2021. Tem 2019, também 2018, 2020, lá no site, tem de todos os anos, é um prêmio anual, tá? Vejam também que tem alguém responsável pelo regulamento, e isso é importante, que no caso aqui é a CBL, né, a instituição responsável pelo regulamento, porque, por exemplo, assim, se eu fiquei com dúvida em alguma coisa do regulamento, a quem eu vou pedir ajuda? Ao órgão responsável pela criação das regras para eu poder participar desse regulamento, tá? Então, é bem importante a gente saber identificar quem é o responsável pelo regulamento, ok? Veja também que nós temos os numerais ordinais, como eu mostrei para vocês, e os cardinais, que eles estão, né, organizando os títulos e os subtítulos. Olhem só, primeiro, daí vem número 1, na sequência tinha mais números, né? E que nós temos também a linguagem formal, como eu mostrei para vocês, um exemplo da palavra outorgado, né? E as frases declarativas. O que é que são frases declarativas? Não é uma pergunta que eu tenho aqui, né? Não é uma interrogação, não é uma frase exclamativa, por exemplo, né? Frases declarativas são aquelas que contam algo, que declaram algo, né? Ok? E aqui, como eu prometi para vocês, eu deixei o site, né? Caso vocês queiram conhecer o Prêmio Jabuti melhor e as demais regulamentos e o regulamento na íntegra está aqui o site para vocês conferirem, tá? E o público-alvo de um texto do regulamento? Tem, né? E o que é o público-alvo? É um grupo específico para o qual esse regulamento é criado, né? Então, nem sempre o regulamento é criado para todo mundo. Às vezes, o regulamento é criado para um grupo específico de pessoas. No nosso caso, aqui no trecho que eu trouxe para vocês, se é um regulamento do Prêmio Jabuti de 2021, quem é o público-alvo?
Está escrito lá no próprio regulamento. As pessoas, né, que têm livros publicados, publicações inéditas ainda, entre 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Então, esse é o público-alvo. O regulamento foi feito para esse tipo específico de pessoas. Prof, mas para que só para eles? Porque quem publicou o livro antes ou depois, ou quem foge a essas normas, não pode participar do regulamento, né? É a regra. Então, esse é a identificação do público-alvo. Para quem que foi feito esse regulamento, tá? Então, não esqueça, a criação de um regulamento, como a prof disse, ela não é feita por uma pessoa só, né? É feito por um grupo de pessoas. Então, esse regulamento do Prêmio Jabuti não foi um cara só que fez. Um grupo de pessoas sentou, escreveu esse regulamento, discutiu as regras de participação. Eles concordaram com as regras, isso é um consenso prévio, aquilo que se concorda antes, para depois se criar esse regulamento. Essas regras precisam ser claras, objetivas e pensadas em um determinado público-alvo, ok? Resumindo então, o que é um texto de regulamento? É um texto que apresenta regras para a gente frequentar um determinado lugar ou participar de um evento, né? E esse texto está muito presente no nosso dia a dia, como eu falei para vocês, né? Diariamente nós temos regulamento na escola, regulamento para participar de uma promoção, regulamento para participar de um jogo escolar ou de um campeonato, né? Até a Mega Sena tem um regulamento, né? Que são concursos, ou concurso de redação, ou de poesia. E é aquele conjunto de normas que diz o que é que você pode ou não pode fazer em determinado lugar. Tranquilo? Grata pela atenção de vocês que me acompanharam até aqui. Eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.